Me dá a imagem. Vai, tá atrapalhando Cidade Alerta. Solta a imagem, meu filho. É televisão. É a polícia. Fez uma operação para prender assaltantes de banco. Põe no Cidade. Boa parte do principal efetivo da Polícia Militar Catarinense foi deslocada para o sul do estado. As patrulhas não param na caçada à quadrilha de assaltantes de banco. Um dos assaltantes foi baleado e morto. Os outros 3 conseguiram escapar. O assalto ao Banco do Brasil de Praia Grande foi na manhã de segunda-feira. A estratégia empregada na investida criminosa é o que as autoridades têm definido como novo cangaço. Chegar com grande efetivo de marginais, com poder bélico grande, fazer o roubo da agência bancária, fazer um cordão humano com reféns e, se possível, confrontar com a polícia, porque eles têm um plano A, plano B, plano C, e se der errado, como está dando agora para eles resistem, porque são uma quadrilha de profissionais, digamos assim. Um primeiro suspeito já foi detido na noite de segunda-feira. Sandro dos Santos Assolini, de 26 anos de idade, seria do grupo que assaltou em novembro uma agência na cidade gaúcha de Cambará do Sul e também pode ter ligação com um crime praticado em Praia Grande. O efetivo continua concentrado no Alto da Serra. A PM acredita que as prisões dos foragidos sejam apenas uma questão de tempo. Você vai vendo a imagem. 1, 2, 3, 28. São 5 colombianos. Exatamente onde é que eles assaltam? No metrô aqui de São Paulo. Vai vendo, os caras vêm da Colômbia para... Ô, colombiano, deixa eu explicar uma coisa pra você. Aqui já tem ladrão suficiente, meu amigo. Não precisa, vão roubar na Colômbia. Aqui tem ladrão em tudo que é canto. Tem ladrão no metrô, tem ladrão no aeroporto, tem ladrão na rua, tem ladrão no governo, tem ladrão no Congresso. Não tem mais onde ter ladrão, meu amigo. Vai roubar na Colômbia. Põe no Cidade. Na delegacia, todos quietos. Os colombianos não quiseram falar. O grupo de 5 estrangeiros é suspeito de roubar dezenas de celulares em estações do metrô de São Paulo. Os investigadores acreditam que o grupo agia há alguns meses. A tática deles era simples. As 2 mulheres do bando distraíam as vítimas, enquanto os homens roubavam os celulares. Eles sempre agiam em vagões de metrô. Foi o que aconteceu na manhã de hoje. O bando atacou pelo menos 8 pessoas e se preparava para mais uma vítima. Mas os guardas estavam de olho. Assim que perceberam que os criminosos tentavam abordar uma outra pessoa, eles anunciaram a prisão. Todos foram levados para a delegacia do metrô. Com os estrangeiros, 8 celulares foram apreendidos. 4 vítimas já reconheceram os criminosos. De acordo com o delegado, os 5 bandidos já têm passagens pela polícia por furto. E esses aí que vocês estão vendo, não. Isso tudo é ladrão brasileiro. Tudo ladrão brasileiro. Tudo roubo de carro, né? Desmanche aqui na belíssima cidade de Campinas. Olha que montoeira de feinho. Põe no Cidade. A ação da Polícia Civil movimentou as cidades da região. Foram cumpridos mandados em Campinas, Hortolândia, Sumaré e Sorocaba. A Polícia Civil de Americana investigava desde dezembro uma quadrilha de desmanche de carros que atuava na região metropolitana de Campinas. 40 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 14 pessoas foram presas. Dentre os 14 detidos, 2 eram receptores. Eles foram presos em Campinas e eram proprietários de uma loja de peças da cidade. Em Goiânia, um outro mandado foi cumprido e o principal receptor foi preso. Ele repassava as peças para as regiões norte e nordeste do Brasil e estava com R$50 mil em espécie no momento da prisão. É mais uma quadrilha altamente estruturada, com repartição de funções, né? Com divisão de funções. Tinha o chefe, tinha os que desmontavam, tinha os que transportavam as peças para ser jogadas, o rebotalho, vamos dizer, o que não servia para nada. E tinha também aquele que transportava as peças para Goiás, que era para elas serem revendidas. 150 policiais participaram da ação.
Além de peças e veículos parcialmente desmontados, foi encontrada uma pistola com um dos criminosos e também notas falsas das peças. 3 quadrilhas foram desmanteladas e agiam paralelamente, fornecendo peças para o receptor de Goiânia. A polícia está na busca de mais 11 pessoas que faziam parte do esquema. Essas pessoas passam a figurar como procuradas, né, pela justiça, e a polícia continua fazendo diligências para localizar essas pessoas. Lógico. A polícia está ali para fazer isso. Queria que fizesse o quê? Aqui, ó. O homem que você está vendo aqui, ele parou numa base da polícia militar e disse, olha, eu fui vítima de um assalto, me leva para o hospital, me leva para o hospital. Os policiais imediatamente, né, viram que o homem tinha levado uma facada, sei lá, saíram correndo, leva para o hospital e tal. Quando chegaram lá, aí a polícia foi fazer, mas vamos ver quem é ele. Já foi preso por lesão corporal, falsidade ideológica, assalto. E agora a polícia, ele tá, morre, não morre, e a polícia agora descobriu, naquele mesmo momento, que ele era foragido da cadeia. Ele tinha fugido da cadeia e se meteu numa confusão. Põe no Cidade. Rafael Silveira de Almeida, de 36 anos, chegou ao hospital na viatura da polícia. O homem foi esfaqueado na rua quando voltava para casa. Ele contou para os militares que tinha sido vítima de um assalto. Ele contou para a gente que quando ele transitava pelo bairro Gutierrez, um cidadão o abordou, furtou, roubou o celular e o esfaqueou. Depois do crime, Rafael embarcou no primeiro ônibus que passou na rua. Mesmo ferido, ele conseguiu contar para o motorista o que tinha acontecido. O coletivo seguiu o itinerário normal, mas assim que passou em frente à academia da Polícia Militar, a vítima desceu e pediu ajuda. No hospital, os policiais descobriram que Rafael é foragido da justiça e já foi preso por diversos crimes. Lesão corporal, falsidade ideológica, desobediência e roubo. O caso, que antes era tratado apenas como assalto, agora vai ser investigado como um possível acerto de contas. É a versão dele, né? Ele não tem testemunho do que aconteceu. Dada a ficha policial que ele tem, pode ter sido outras coisas também. Rafael está internado em estado grave. Como é um fugitivo da cadeia, ele vai ficar sob escolta da polícia. Cara de pau em Faraó. É cínico, né? Bem cínico, né? Mas vai fazer algum comentário? Porque isso eu já falei, cara de pau, já falei. Quer dizer, ele, no imaginário dele, se ele passasse por vítima, quem sabe ele conseguisse enrolar os policiais. Seu jeito. Sabe o que você devia ter dizendo? Você devia ter dito? Cínico. Muito cínico. Você não falou? Foi fazer outro? Falei. Ah, foi? Então tá bem. Pensa no seguinte. São 3 caras e eles tomam uma decisão. E a decisão é a seguinte, é ali. Um diz pro outro, ele disse, é ali. Ele disse, pô, aquela é a carga que a gente procura. O outro disse, aquela é a carga que a gente procura. O que acontece? Era uma carga de rolos de alumínio. Eles aí sequestraram o caminhoneiro. Foi também em Campinas. Tem a imagem deles presos? Foram presos, olha aí. Esse é um deles, ó. Esse é o segundo sequestrador. Esse é o terceiro. Esse aí, o apelido dele é Mulamanca. Olha aí, vai vendo, foi Mulamanca quem correu em cima dos caras. Vai vendo esses rolos todos, eles aí sequestraram. Olha, ó, esse aí, ó, Zé do Boné, Cabelinho e Mulamanca. Roubaram, levaram o caminhoneiro. A polícia conseguiu chegar a tempo. Põe no Cidade. O roubo aconteceu durante a manhã. O motorista ficou em poder dos assaltantes durante 3 horas. A ação foi descoberta durante uma abordagem de rotina no Jardim Itatinga. Onde foi avistado por nós, efetuamos a abordagem. Durante a revista pessoal, a vítima já nos avisou que estava sendo sequestrada
O motorista que vinha de Recife ia sentido Londrina nesse caminhão. Durante uma parada na rodovia do Açúcar, ele foi abordado por 2 homens que anunciaram o assalto. Logo depois, um terceiro assaltante se juntou a eles. Os 4 vieram até Campinas com a vítima que foi colocada nesse carro. Robson Eringer, de 31 anos, Davi da Costa, de 27 e Manuel da Silva Ferraz, de 60 anos, foram presos em Campinas. A carga, com 22 toneladas de alumínio, está avaliada em cerca de R$100 mil. Ela foi encontrada mais tarde pela polícia na rodovia Santos Dumont. Isso é um material difícil assim de comercializar, não é uma coisa que é fácil, você não vende em qualquer lugar. Então eu acredito que já tinha informação anterior a onde ia vender, para quem ia receptar essa carga. Brincadeira, o que tem de assalto de caminhoneiro é uma grandeza. E se você imaginar o que tem de policial dando cobertura, é outra grandeza. É que a polícia não divulga, mas volta e meia tem um preso na corregedoria. Tô certo ou tô mentindo? Tá certíssimo. É um esquema muito organizado, quer dizer, sequestro motorista. E detalhe, Marcelo, sempre eles têm um depósito para tirar a carga do caminhão, no máximo a 10 quilômetros da estrada. Exatamente. Isso todo mundo sabe. E mais, vou contar onde. Guarulhos era lotado, continua sendo, né? Eu ainda, para ter uma noção dessa história, eu vou contar uma história aqui de muitos anos. Eu era repórter e eu estava fazendo morte de caminhoneiros. Não era nem roubo, porque eles estavam sequestrando os caminhoneiros e matando. Muito bem. Aí na madrugada toca o telefone e eu fui para Guarulhos num depósito. Quando eu cheguei lá, eu estou na investigação, já estava uns 3 meses seguindo o negócio. Quando eu cheguei lá, já tinha tal, quem descobriu foi um pessoal detetive particular. A polícia já chegou. Um detetive, naquela época, um inspetor naquela época, chegou para mim e disse assim, juro, madrugada, eu tudo em cima fazendo, o cara não tinha nada a ver com isso. Chegou lá na aba. Ele disse assim, se você não conseguir lá que a tua televisão nos dê um dinheiro, eu vou chamar as outras televisões. Que tal? Eu digo, eu vou fazer você perder um emprego, que eu vou te levar para a corregedoria, seu sem vergonha. Aí ele incomodou, o cara chegou e blum, tirou ele. Quer dizer, o cara veio tomar dinheiro de mim, um repórter. Imagina o que eles faziam no resto. Bem que tinham avisado a Alessandra, mas ela se encantou terrivelmente por Manuel. E por que ela se encantou? Ela vinha de carrinho, aí o carro fez assim, o pneu estava furado. Manuel, que mora ali, imediatamente foi lá, pensa numa gentileza. Aí os dois ficaram nesse negócio de celular, mandando mensagem para o outro. Pouco tempo já estavam sapecando. Ela, né, olha que moça bonita, ela, 36 anos, 4 filhos, o que ela fez? Ela foi com ele, até que num determinado momento, ela percebeu que ele não era o homem certo. E ele vivia atrás dela e ela aí foi limpando o espaço. Ela é linda e ele é reabessa. Aí o que ocorre? Ela foi, esfriou, colocou um freezer na relação e ele ficou olhando. Quando ele descobre que ela tinha encontrado um novo amor, ele aí diz, bom, a minha vingança agora vai ser uma vingança dupla e definitiva. Manuel, então, foi em busca de Alessandra. Põe no Cidade. Pela fresta da porta, a lente da câmera registra a cena do crime. Para a família, a vítima foi atraída até ali.
era uma emboscada. Eu vi ela na parte da manhã, que ela trabalha à tarde, ela vai por volta de 1h30 da tarde trabalhar. Aí no dia ela saiu por volta de umas 11h30. Eu falei, mãe, por que você não tão cedo? Aí ele disse, o Manuel disse que tinha que fazer umas coisas e tal, e tinha que me levar mais cedo. Aí ela saiu, fez só isso, não disse mais nada. A Alessandra foi ao encontro da morte. Nós achávamos que era na casa da filha dele, que é do fundo, mora no fundo, e ela achava que era minha. Ela estava correndo para acudir eu, e ele pulando lá para acudir ela. Achamos isso. Daí que veio um estrondo na parede ali, do lado da minha casa. Foi quando vocês perceberam que era dentro da casa do Manuel? Que ela pediu socorro, mas na hora de socorro acho que já estava acontecendo já. Manuel estava armado com uma faca e não hesitou. Ele tinha trancado todas as portas da casa. Ele fez premeditado isso aí, não foi briga, não foi nada. Ele premeditou para poder matar ela. Entendeu? Levou ela na casa dele, fechou a porta para poder matar ela. Foram os gritos de socorro da vítima que chamaram a atenção dos vizinhos. Quem estava perto correu para ajudar, mas não sabia ao certo o que acontecia lá dentro. 2 rapazes tentaram arrombar a porta da sala para entrar e tentar ajudar a Alessandra, mas já era tarde demais. Quando perceberam que Manuel estava aqui, perto da porta, chutaram ainda com mais intensidade. E uma fresta como Tentei chutar a porta pra falar, não, Manuel, para, que não é assim, vamos brigar desse jeito. Na hora que eu vi... Na verdade, você foi então pra tentar apartar, pra separar uma briga. Pra separar uma briga. É fora que... E na hora que eu vi, tinha fugido por trás aqui já. A polícia apreendeu a faca que foi deixada para trás durante a fuga. O pintor, que não quer mostrar o rosto, viu o assassino escapar pelos fundos. Viu de perto o passo a passo de Manuel, que ainda estava sujo com as marcas da violência. Ele quebrou tudo ali, ele caiu na minha frente, olhou pra mim estralado, ele nem me viu que eu tava aqui. Tentou correr pra lá e viu que tinha uns pedreiros pra cá, ele voltou. Quando ele voltou, ele jogou a faca aqui, aí eu fiquei com medo. Fiquei em choque, aí ele passou do meu lado... Mas não falou nada? Não, eu olhei pra ele e já baixei a cabeça com medo, falei... Depois que eu caí na realidade, que o cara tinha matado uma pessoa, aí já era, acabou o dia, acabou tudo. Foi por aqui que o assassino fugiu. Derrubou os tijolos que não estavam presos com concreto. Acelerou o passo pelos fundos de um terreno que está colado à casa dele. Passou por testemunhas que estavam exatamente neste ponto e ainda segurava a faca usada no crime. Já no final do terreno, teve a audácia de trocar de roupa. Entrou na rua, que está também nos fundos, e desapareceu. Ele jogou a faca ali, trocou de camiseta e... Aí ele ainda trocou de roupa. É, parece que ele vestiu uma camiseta social azul e chispou. A faca ele jogou nos fundos? Jogou nos fundos. A polícia levou, né? A polícia levou. Diz o filho da vítima que Alessandra e Manuel não namoravam pra valer, que se encontravam sim com frequência, mas que a mãe tinha desistido por conta dos ciúmes doentio de Manuel. Eles não namoravam, minha mãe dizia que ele era doente e que eu não saía do pé dela, mas eu não imaginava que fosse esse ponto, eu não sabia das ameaças, eu não sabia de nada disso, ela não contava pra gente. Era uma relação moderna para ela, mas nem tanto assim para ele, que queria a Alessandra por perto todo instante. Os cabelos cacheados de Alessandra eram os preferidos de Manuel, disseram os filhos. Abraçados ao pé da porta, o registro seria um dos últimos antes da surra de Manuel. Foi o que Alessandra desabafou com a vizinha, dias antes de ser assassinada. Alessandra
dizia que Manuel estava obcecado. Ela falava que não ia dar certo. Essa relação não estava dando muito certo porque ele era muito ciumento. Ela chegou a contar isso para a senhora? Chegou a falar que ele era muito ciumento. Ele tinha muito ciúme dela, que ele era muito... Acho que ela achava ele muito pegajoso, assim. A vítima passou a ver outro homem e se afastou de Manuel quando ele mostrou quem realmente era. Imagem oposta do homem gentil que conheceu tempos atrás. Os dois se conheceram 1 ano antes do assassinato, quando a caminho do trabalho, o pneu de Alessandra furou. A moça não teve outra escolha, bateu na porta da primeira casa que viu. E quem abriu foi Manuel. Gentilmente, se ofereceu para levá-la até o trabalho. E foi exatamente o que aconteceu naquela tarde de quarta-feira. Depois disso, os dois passaram a trocar mensagens e, na sequência, se encontraram e iniciaram a relação amorosa. Como imaginar que tão pouco tempo depois, uma tragédia seria escrita na história de Alessandra? Os 4 filhos da vítima, agora órfãos de mãe, vão morar com o pai em outra cidade. A fuga do assassino não durou. A fotografia foi tirada na delegacia, poucas horas depois do crime. Acusado de matar a ex-namorada, Manuel se entregou. Ao lado de outros presos, foi colocado dentro de uma viatura e transferido, logo em seguida, direto para uma penitenciária.